Boa tarde, gente. Daqui a pouco a gente vai estar iniciando a nossa segunda live do projeto Primavera José de Alencar. E a gente vai contar com a presença de uma convidada muito especial hoje, professora Arlene Vasconcelos. Vamos esperar mais um pouquinho enquanto as pessoas entram. Eu estou vendo aí algumas pessoas, amigas da casa, servidores, Alfredo, nosso poeta. Prazer recebê-los aqui nessa segunda edição do Primavera José de Alencar. Hoje a gente vai discutir um tema muito interessante, né, que é a obra Minas de Prata, um romance histórico de José de Alencar. E nós estamos esperando, aguardando aí a nossa convidada entrar para a gente iniciar os trabalhos. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Valdeirês faz aula de violino lá na casa de José de Alencar. Projeto de música, projeto Jacques Klein. Prazer recebê-los aqui. Essa segunda edição do projeto Primavera José de Alencar. Legal, legal. Muito bom projeto de música que acontece lá na casa, através da parceria com o Instituto Beatriz e Lauro Fiuza. E aqui é sempre um prazer receber, né, nossos alunos, nossos amigos. E aí eu acho que a doutora Arlene vai estar entrando agora. Boa tarde, professora Arlene, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como é que tá meu áudio? Tá escutando legal? Tá ótimo. E o meu? Tá ótimo também. Gente, vamos dar início, né, a mais essa edição do projeto Primavera José de Alencar. Nós iniciamos esse projeto na sexta-feira passada com a palestra do professor Marcelo Pelógio, que discutiu um tema mais amplo, né, que era justamente a questão do projeto nacional em José de Alencar. E hoje a gente vai iniciar lives mais voltadas para a discussão acerca dos romances, né, e da produção literária de José de Alencar. Especialmente hoje, eu estou muito feliz. Primeiro porque a Arlene é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, né, Arlene? É sim, Participou de vários muitos anos. projetos, participou de vários projetos lá na casa, né? Desde que eu iniciei minhas atividades lá na casa há 10 anos, a Arlene também participa desses projetos, dessas ações que são desenvolvidas lá. Então, a gente tem um laço, além de profissional, um laço de amizade. E eu fico muito feliz em recebê-la aqui também, Arlene. Eu também fiquei feliz com o convite, porque sempre que eu tenho algum trabalho em cima do tema José de Alencar, eu lembro do meu começo, né, das minhas idas lá para a casa de José de Alencar, para a gente se reunir, para decidir o futuro das pesquisas, as orientações. Então, eu guardo com muito carinho essas lembranças. Bem, Arlene, esse projeto, Primavera José de Alencar, é um projeto que tem a intenção, claro, de celebrar a memória do escritor, né? São 191 anos, né, que ele comemorou na sexta-feira passada, 1º de maio, mas também abrir espaço para a discussão e a reflexão acerca de novas leituras, né, da obra, né, e da vida do escritor José de Alencar. Então, esse é um momento de celebrar, de reflexão, e também considerando o momento que a gente está vivendo hoje, de prestar uma homenagem, né, à memória também das pessoas que nos deixaram por conta desse problema sério, que é o problema do vírus Covid-19, da pandemia, e também prestar uma homenagem a todos que estão aí na linha de frente, né, nas atividades essenciais, e estão tendo essa força para continuar o trabalho
de salvar vidas, né, de ajudar, de apoiar e dar o suporte necessário para quem mais precisa nesse momento, né? Então, Exatamente. assim, Tem que agradecer muito a essas pessoas e tentar fazer a nossa parte, né? Ficando em exatamente, vamos casa, ficar em mantendo o casa. distanciamento social, Vamos não dando respeitar. ouvidos a algumas coisas que são ditas por aí, mantendo o foco em se preservar e preservar o outro que está do lado. Exatamente, isso tudo vai passar. Eu queria iniciar apresentando formalmente a Arlene, né, professora doutora Arlene Fernandes Vasconcelos, doutora em Letras pela UFC, possui graduação e mestrado em Letras também pela Universidade Federal do Ceará, professora do curso semipresencial, né, da UFC Virtual, e já atuou também como professora substituta de literatura brasileira da UFC. Ela é membro do grupo de estudos de estética, literatura e filosofia, que é coordenado pelo professor Marcelo Pelógio. Não é isso, Arlene? Exatamente. Arlene, Bom, não antes da... sei se ele ainda me quer no grupo, não, né? Porque eu estou meio afastada, mas eu ainda me considero. Ele quer, ele tem que lembrar do legado da Arlene, né? Arlene, antes da gente iniciar o tema que a gente vai discutir aqui, gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória acadêmica, profissional, né? Como é que foi esse encontro com a vida e a obra, né, do escritor José de Alencar. Bom, na faculdade ainda, né? Durante a minha graduação em letras, em uma palestra que estava tendo dos encontros literários, tinha um professor novato lá e todo mundo falando, tem um professor novo, vamos ver. E era o Marcelo Pelógio. E aí, a partir dali, ele lançou o convite para o grupo de estudo dele. Eu participei porque eu sempre senti algum interesse em saber mais do José de Alencar. Ele tem uma figura, né, controversa, as pessoas falam mal, porque, por causa de toda a questão da luta dele pela libertação ou não, né, dos escravos, pelo que ele falava naquele tempo. Então, existia muito preconceito em torno dele e eu senti isso durante a graduação. Pouco se falava do José de Alencar. E eu ficava com aquele negócio, né? Como é que pode? Um autor que é nosso, daqui, do Estado, e é pouco falado. Então, eu me interessei, entrei no grupo do Marcelo. Nós fizemos levantamentos de vários textos sobre o Alencar, em diversos aspectos. E aí, a partir daí, né, não parei mais. Me interessei em fazer um projeto quando acabei a graduação para tentar o mestrado, e o tema foi exatamente José de Alencar. Dando prosseguimento a essa pesquisa, mais tarde eu também comecei o projeto para o doutorado, que deu certo, e o meu doutorado foi em cima do romance histórico de José de Alencar também. Sim. Arlene, é, antes da gente discutir aquelas questões, né, relacionadas à questão da verdade, dos heróis, né, que são muito relevantes nessa obra, né, do gênero histórico, né, do Uhum. romance histórico de José de Alencar, eu queria que você situasse, né, os espectadores, né, sobre essa obra, Minas de Prata, porque não é digamos assim, uma das principais obras escolhidas pelos críticos para as análises, né, críticas, né? Nós temos aí Iracema e Guarani, né, que são as, digamos assim, as obras mais visitadas, né, discutidas e tal, e tem as outras obras, né, que não são tão, né, debatidas, como é o caso de Minas de Prata. A gente sabe que é um romance, né, do gênero do romance histórico, né, que tem aventura, que tem heroísmo, né, que tem um grande amor que está tentando, né, se concretizar. Nós temos aí um contexto histórico, né, dos anos 1600 na Bahia, né, a União Ibérica, a invasão holandesa, né, nós temos aí diversos aspectos, até aquele um dos mitos, né, que era muito que foi muito trabalhado pelos letrados dessa época, né, o próprio Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é o mito, né, da união do povo contra os invasores, né, contra os invasores da colônia, que seriam os holandeses, em favor da pátria, né, que nada mais antagônico, né, do que você falar em pátria numa colônia, não é verdade? Então, eu queria que você comentasse um pouco e situasse
a trama dessa história, né? Falasse um pouco sobre essa trama para as pessoas entenderem um pouco, principalmente para as pessoas que já leram há algum tempo, né? E estão esquecidas de como é que o José de Alencar desenvolveu essa história. Bom, como você disse, As Minas de Prata é um romance, né, histórico, de fundo histórico. Ele é uma espécie de, e eu vou falar uma espécie de, porque não é exatamente, continuação da obra O Guarani, né? Então, aparece nas Minas de Prata, não como protagonista e não em grandes cenas, mas aparece o filho do Dom Antônio de Maris, né, que é o dono lá do Solar dos Maris, o pai da Ceci, que acolhe o Peri, na obra O Guarani. Ele é o caminho que liga as duas obras. Mas a partir daí, As Minas de Prata se desenvolve sozinha, né? A história é em torno do protagonista Estácio, que foi criado por o Vaz Caminha, né, que é um senhor sábio da região, e ele tenta salvar, não, é, como é que eu falo? Limpar o nome do pai dele, né? O pai dele que encontrou um mapa sobre umas minas de prata no interior da Bahia e leva ao rei esse mapa, diz que pretende encontrá-las, só que ele não consegue achar e aí morre como mentiroso e ladrão. E o Estácio está decidido a limpar o nome do pai dele, mostrar que ele não era mentiroso, não era ladrão, que as minas realmente existiam. Paralelo a isso, existe a história do amor, né? O amor de Estácio, que, como todo bom romance, durante o romantismo não podia deixar de ter. Estácio se apaixona por Dona Inês de Aguilar, que na verdade é chamada na obra inteira como Inesita, só que ela é uma nobre, rica, e ele é filho de alguém que teve o nome enlameado e pobre, né? Porque ele perdeu tudo. Então ele não tem como almejar a mão desta donzela, visto que a situação dele está tão aquém da dela, socialmente falando, né? Então ele parte na jornada em busca dessas minas de prata com esses dois propósitos: limpar o nome do pai e ter acesso a algum dinheiro para poder conseguir, né, ter também a mão da Inesita. Só que, assim, esses são os objetivos dele. Ao longo da história, ele vai se metendo em várias aventuras, né, inclusive desbaratando uma armação para a invasão holandesa. Ele consegue destruir lá os planos dos judeus com os holandeses, mas nada é a intenção dele primeiro. Ele só faz isso porque esse problema com os holandeses estava no meio do caminho dele. Então, atrapalhando a sua chegada ao objetivo final, que era encontrar as minas. Ou seja, tem toda uma história voltada para o heroísmo do Estácio, mas o Alencar deixa claro que o Estácio é um herói moderno, né? Ele é alguém dos tempos modernos que está mais interessado no seu interesse particular do que em ser um representante de um povo. Ele acaba conseguindo, né, desmantelar os planos de invasão holandesa na Bahia, mas por um acaso, praticamente. Ele não tinha intenção, não era seu primeiro objetivo, né? Então, ele é um herói, entre aspas, né? Eu falo isso várias vezes nas minhas pesquisas, que ele é um herói moderno, se é que a gente pode chamar assim, né? Porque nos tempos modernos você já não considera essa figura do herói, muito ligado ao mito clássico, daquele ser mais corajoso, mais forte, mais sagaz do que todos os outros. O Estácio não é assim. Ele tem a honra própria dos personagens protagonistas dos romances românticos. Ele é um rapaz honrado, isso não se pode negar. Até na descrição que é feita dele, né? Se o narrador nos mostra que a roupa dele é bem humilde, mas é muito limpinha, muito arrumada. A espada na cintura é tão polida que brilha mais do que pedra preciosa. Então, assim, até pela aparência dele, a gente vai deixando entender que ele é um rapaz realmente direito, honrado, típico do personagem do romance romântico. Mas não é o herói realmente, né? Apesar de toda essa aventura capa e espada que nos deixaria entender que existia a presença desse herói,
o Estácio está preocupado realmente com seus próprios interesses particulares. Arlene, primeiro mandar um alô aí para todos que entraram aí, né? Os amigos da casa, amigos da Arlene, pessoas interessadas aí na produção intelectual do José de Alencar, dos romances. Vocês podem fazer perguntas, viu? Que eu anoto aqui para a Arlene, quando no finalzinho ela responde a todos, se possível, viu? Fiquem à vontade. Arlene, eu esqueci de falar no começo, né? A obra foi publicada em 1862, primeiramente com 19 capítulos, né? Como uma continuação do Guarani. E em 1865, né, ele retoma e publica com 6 volumes, não é isso? Sim, Arlene, assim, quando a gente faz uma reflexão sobre esse gênero, né, do romance histórico, de certa forma a gente é levado a refletir sobre a relação entre duas áreas do conhecimento, né, que é a literatura e a história, né, que é uma relação muito antiga, né, que vai remontar aí à Grécia Antiga, né, você confrontar, por exemplo, né, a epopeia homérica sim. e o trabalho era todo de El Carnasso, né? Você vai ver que já tem uma diferença, uma ruptura, né? Dessa questão da literatura com a história que praticamente elas nascem juntas. E no decorrer do processo histórico, né, da construção do conhecimento histórico, vão ocorrer rupturas e aproximações, né? Tanto que, hoje em dia, você tem muitos estudos, como, por exemplo, de Hayden White, Paul Ricoeur, né? Tem muitos pensadores que fazem essa retomada, né? Dessa junção, né? Dessa reflexão sobre a literatura e a história a partir da construção narrativa, não é verdade? Então, Carlos, assim, sim. o que eu queria refletir com você agora e pensar com você agora era na perspectiva do romance Minas de Prata, como é que você percebe essa relação entre a literatura e a história, né? E gostaria que você caracterizasse esse gênero que é o romance histórico. Quais são as principais características, né, desse gênero? Bom, existe uma caracterização para o romance histórico do século XIX, existe uma caracterização para o romance de fundo historiográfico mais moderno, né? Inclusive com outras nomenclaturas. Mas, inicialmente, no século XIX, o que se tinha muito por base era o romance histórico Walter Scottiano, que seria aquele romance que é uma ficção, traz uma história ficcional sobre um fundo historiográfico, ou seja, o autor faria suas pesquisas históricas, apuraria aqueles fatos na medida do possível e traria como fundo histórico para o romance que ele realmente ia delinear ali na sua narrativa. Porém, com o tempo, né, vai se alterando a intenção desse romance. E disse que a partir do século XX, nós vamos ter não mais o romance histórico, mas a metaficção historiográfica, que começaria a trabalhar também com o fundo historiográfico, mas agora em questionamentos, em ironias, em um olhar atual sobre o passado, e não considerando como certo tudo que tinha acontecido. Né? Essa sua pergunta é interessante porque eu trabalhei aproximadamente isso na minha tese de doutorado, que é a verificação de que essa mudança do romance não é tão século XX, se observarmos que o José de Alencar já tinha começado a fazer isso no século XIX. Em romances como As Minas de Prata, em romances como Guerra dos Mascates, romances de fundo historiográfico, em que ele apresenta a história, mas sob uma perspectiva muito pessoal, né? Se você considerar que Guerra dos Mascates, o título pomposo, nos lembra uma batalha que teve aqui, né, na nossa história do Brasil,
mas que o José de Alencar faz uma investigação por trás dos panos. Então, a Guerra dos Mascates, a obra, termina quando começa a Guerra dos Mascates, a batalha. A obra não chega até lá. Então, você já vai lendo a obra com uma enganação, né? Você vai por um título que não vai te levar para aquele caminho. É os bastidores da guerra. E aí, como não se tem muito material, muito documento sobre esses bastidores, o Alencar tem total liberdade para criar. O que é fato, ele não nega, não foge ao fato, ele não transforma o fato. Mas quem garante exatamente qual foi o motivo que levou à Guerra dos Mascates? A gente tem aprofundamentos históricos, né? Tem estudos históricos sobre isso. Ali uma divisão que havia, né, entre os mascates e os portugueses. Mas o Alencar vai fazer o quê? Ele vai dizer que tudo começou por uma fofoca de comadres. Uma disse que a outra não tinha as pernas cabeludas. E aí se desenrola toda uma intriga, elas levam para os maridos, e os maridos, não tendo outra coisa a fazer, se lançam em batalha uns contra os outros. Claro, tinha todo o motivo comercial, tinha todo o motivo político, mas isso seria o estopim, né? Isso seria a gota d'água. Então, o que ele está fazendo se não ironizando esse passado, né? Se não fazendo a gente questionar, de fato, os motivos que estão por trás dos fatos históricos do jeito que aparecem nos nossos manuais. E em As Minas de Prata, ele faz algo parecido quando ele também traz personagens reais, né, para atuarem junto de personagens fictícios. Então, ele tem o governador-geral da Bahia, que vai receber, na verdade, não exatamente, mas ele vai lidar com o Estácio, que é o protagonista e é o personagem criado pelo José de Alencar. Estácio praticamente invade o gabinete do governador-geral para afrontosamente dizer que ele está sendo injusto, né, em diversos pontos, inclusive no problema da invasão holandesa, em relação a ele, Estácio. E que ele era um rapaz honrado, ia provar que também era filho de um homem honrado, e assim ele afronta, não é? Ele provoca o governador-geral. Fechados em gabinete, a porta estava fechada. O que faz a gente pensar o quê? O que mais tem por trás da história que a gente desconhece, né? O Alencar usa essas lacunas da história para questionar, para ironizar, para, por que não dizer também, criticar alguns aspectos da nossa história. Isso é o que é levantado como sendo um caminho da metaficção historiográfica. Então, já se mostra que ou ele já, né, tinha absorvido essas tendências de alguma influência, ou o título de metaficção historiográfica já vem ocorrendo desde o século XX e não só no século XXI, como é mais apontado. Tem alguma pergunta? Não. A questão da característica do gênero literário romance histórico. Quais são as características principais, não só na obra do Alencar, mas falando assim do ponto de vista da estética literária, quais são as características principais desse tipo de romance? Como eu falei, considerando o romance histórico do século XIX, né, que é o mais comparado, inclusive pelo Lukács, na obra do Walter Scott, a gente vai ter o quê? Um romance com muita aventura, um romance gênero, né? O gênero literário romance com muita aventura, com personagens ficcionais, com os seus protagonistas, né? Devido ao período, né? Todos masculinos. Eu não conheço algum que tenha personagens femininas no protagonismo da história. E que vão, de alguma forma, ser símbolos desse heroísmo que eu tinha falado no começo, né? O que é o herói? Aquele ser mais corajoso, mais forte, mais justo, imbuído de uma nobreza que não é todos os homens ao seu redor que vão ter. E ele vai tomar para si algum objetivo, geralmente coletivo. Então, nos romances históricos, a gente tem essa problematização coletiva, né? Porque um herói é aquele que trabalha pelo bem do povo. O herói clássico, o herói romântico, ele tem uma nobreza que não permite a ele ser completamente egoísta.
né? Então, ele passa por cima de si para almejar chegar a algum objetivo proposto. E o romance histórico não vai fugir disso. Porém, utilizando-se de aspectos historiográficos, né? Tudo é tematizado dentro de um determinado período e se vai apresentar características de descrição minuciosa de personagens, de alimentação, de vestimentas, inclusive de folguedos, né? Como eles chamavam as comemorações coletivas nas cidades, nas vilas, nas pequenas cidades, tudo isso. Então, é um romance que traz muitos dados históricos, porque precisa fundamentar o que está ali e precisa situar o leitor. Você que está lendo um romance que aconteceu 3 séculos atrás, precisa estar situado dentro daqueles 3 séculos, a realidade daqueles 3 séculos atrás. E aí o romance histórico tem essa perspectiva. Estou perdendo alguma coisa na tua pergunta, que eu acho que você não está com cara de quem está satisfeito com a Não, resposta. tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Eu queria aproveitar essa deixa sua, falando das características, né, do romance histórico, para a gente adentrar nessa questão da verdade e da verossimilhança, né? Sim, Porque trata-se de um romance, né, com fundamentação histórica, utilizando até mesmo de fontes históricas, né, utilizando, né, de uma construção de cenário, de contexto, né, aproveitando um cenário e contexto histórico, né, sim, mas fica essa dubiedade e esse antagonismo entre, digamos assim, a ficção e a realidade, né? E que não é só a questão de se trabalhar com fontes históricas, é a própria construção estética da obra que vai levando para um entendimento que aquela obra, digamos assim, possa ter realmente um fundo de realidade, de verdade, né? Não é só ficção, né? Então, eu acho importante essa questão da verdade, porque é uma questão que permeia diversas áreas do conhecimento, né? A história, o conhecimento jurídico, enfim, o próprio conhecimento em si, né, tem relação com a questão da verdade, né? Tem um filósofo que eu gostaria de citar, pedir licença para citar, que é o francês André Comte-Sponville, que ele diz assim: nenhum conhecimento é a verdade, porque nunca conhecemos absolutamente o que é. Nem tudo o que é, né? Nem conhecimento é verdade, mas um conhecimento que não fosse nada verdadeiro não seria um conhecimento. Quer dizer, existe, né, uma fina camada que separa, né, a realidade da ficção, né, o mito e a história, né? E o romance histórico, né, o mito passa de ficção à verdade, né? Você vê o caso de Iracema, que muitos leitores acreditam realmente na personagem, naquela história, né, naquele romance de Zé de Alencar como sendo algo real, né? Não fictício. Mas ele aí eu vou pegar uma citaçãozinha do seu texto que trata dessa questão da verdade. Né? À medida que ele se amálgama ao fato histórico, ganha status de verdade. Aí entra naquela questão que eu coloquei, né? Não é só a questão de você trabalhar os fatos históricos dentro da obra, o contexto histórico, mas a forma como você trabalha esteticamente, né? Essas informações dentro da obra. Né? Eu queria que sim, é você. que você tinha me pedido para caracterizar o romance histórico, né? Então, assim, inicialmente se tinha essa pretensão de chegar no romance histórico com a verdade, né? O V maiúsculo, os fatos históricos tal qual tinham acontecido. Com o passar do tempo, se percebe que essa verdade é fluida, como você acabou de comentar, né? Essa verdade depende do ponto de vista, essa verdade depende da ideologia, essa verdade depende de vários fatores, e existem várias verdades. Não há mais a verdade com o V maiúsculo, né? E foi isso que eu tentei falar também durante a minha pesquisa.
A verdade que dispensa a verossimilhança é a verdade da ficção histórica, que não é exatamente a história e não é exatamente a mentira, né? Não é a verdade nem é a mentira, é uma perspectiva do autor. Então, a verdade, ela está ali. Se posso falar, a verdade histórica está ali, nua e crua? Não. Eu não sei se foi realmente uma intriga de comadres que gerou a Guerra dos Mascates, mas é possível que tenha sido? É. Não tem nada registrado sobre a vida das pessoas na alcova, né? Dentro de casa, antes do realmente rebentar da guerra. Então, assim, não fica, nem ficou nenhum registro disso. É verdade ou não? Não dá para saber de fato. Mas à medida em que ela chega no romance, em que ela é afirmada por aquele narrador, que inclusive no caso de Guerra dos Mascates diz no início que tudo que ele está falando é baseado em documentos que ele encontrou, já uma ficcionalização do Alencar, né? Mas ele chega dizendo isso, ele compra o leitor, né? O leitor já parte do princípio de que o que ele vai ler é a verdade. Mas a gente sabe, estudando, pesquisando, que essa verdade está transfigurada ali pela perspectiva do autor. Você publicou outro artigo, também tendo como base, né, o romance Minas de Prata, só que enfatizando a questão da construção do personagem herói, do herói, né? Eu Sim. sei que você já no início da sua fala, né, quando fez a síntese da obra, você chegou a tocar em alguns pontos dessa questão do herói, né, trabalhando, falando um pouco sobre a questão do individual, do coletivo, né, do particular para o universal. E o Zé de Alencar, geralmente nas suas obras, principalmente históricas e indianistas, ele trabalha muito essa perspectiva, né, dessa relação, né, muito próxima entre o que é o individual e a necessidade coletiva, o que é a necessidade individual no contexto da coletividade, né? Necessidade dos personagens, é claro. E como é que você vê isso, essas relações entre o individual, o coletivo e do particular para o universal nessa obra Minas de Prata, mas tendo como base de análise a figura do herói. A figura do herói A figura do nesse herói, contexto alencarino, né? Da exatamente. obra do Alencar. Exato. Mais uma vez, é complicado falar de herói no José de Alencar, né? Porque nós temos a Iracema, uma heroína, o Peri, um herói, o Estácio, um herói, mas será que são mesmo heróis, né? A Iracema não hesita em nenhum momento em usufruir ali da situação privilegiada que ela tá para entregar a beberagem com o segredo da Jurema, né, para o Martim e assim obter os seus próprios objetivos. O Peri, do mesmo jeito, ele luta pelo coletivo só enquanto a Ceci faz parte desse coletivo. Quando ele percebe que não dá mais, o objetivo principal dele é a Ceci, né? Então ele vai e pega a Ceci para si. A mãe dele vai visitá-lo, meu filho, volte. A sua cabana está lá esperando por você. Ele praticamente diz, não é mãe, espere sentado, eu não vou voltar. Ele tinha que voltar para liderar o seu povo, mas ele estava entusiasmado, embasbacado, embevecido. Eu não gosto de dizer a palavra bem apaixonado, porque o sentimento do Peri pela Ceci é mais, né? Ele olha para ela como uma deusa, uma santa. Mas pega, né, aquela deusa, aquela santa, e não hesita em também colocá-la numa canoazinha e partir e ir embora para fugir daquela confusão que virou a guerra dentro do Salar dos Maris. Ou seja, como um verdadeiro herói, o que se esperava dele? Que ficasse, lutasse até a morte ali por todos eles, já que ele já fazia parte daquela comunidade. Como uma heroína, o que se esperava da Iracema? Olha, me apaixonei pelo Martim, mas eu sou a virgem sagrada da minha tribo, eu guardo o segredo da Jurema, que ajuda os meus guerreiros da tribo, né, a lutarem. Eu não posso me entregar a ele. Eles pensam nisso? Não, Peri abre mão da sua tribo, abre mão do seu coletivo e parte atrás do seu objetivo, que é encontrar aquela moça que lembra a ele a imagem de Nossa Senhora.
Iracema também não hesita, seduz o Martim e vai viver com ele, se afasta da sua tribo. Nenhum dos dois chega nesse nível do que a gente conhece pelo herói, principalmente se a gente considerar o herói clássico, que antes de tudo era um membro do coletivo, né? Mais do que um membro, ele era um representante do coletivo. Então, você falou das epopeias homéricas, não é? Ulisses, quando ele parte para guerrear em Troia, passam-se 10 anos, e tentando voltar para casa, passam-se mais 10 anos. Quando ele chega aqui e encontra aquele caos na casa dele, vários homens tentando obter a mão da sua esposa, ele enfrenta todos eles e dizima todos eles, mas por justiça. Por quê? Ele estava ali, ele voltou para sua casa e tinham pessoas tentando tomar dela. Não era um objetivo pessoal. Ele precisava, como líder do seu povo, mostrar esse exemplo, que um líder de família tinha que, né, lutar pelo que era seu, manter salvo o que era seu, a casa, a esposa, os filhos. Os heróis alencarinos não vão por esse caminho, né? Os heróis alencarinos vão por um caminho tão solitário que eles terminam ou totalmente sozinhos, como é a Iracema, né? Ela chega a ver o Martim um pouquinho antes de falecer, mas os seus últimos dias ela está sozinha com o bebê. E o Peri sozinho com a Ceci. Né? O romance fica meio sem final, a gente não sabe se de fato ele vai levar ela para a cidade, o que a gente duvida, porque ela pede que não, ela não quer ir para a cidade, ela não quer viver lá com os parentes. E eles ficam ali perdidos no rio e ninguém sabe para onde é que vão. E assim vai acontecendo com vários personagens do Alencar, né? Não só nesses de fundo histórico, a gente tem também em Lucila. Quando é que a Lúcia vai realmente aceitar, né, ser feliz ali com Paulo? Quando eles se recolhem em uma casinha, só os dois, depois com a irmã dela também, mas ali isolados do mundo. É uma característica do personagem alencarino, esse isolamento do mundo. Em As Minas de Prata a gente também vai ter isso, né? O Estácio, depois de tentar de tudo para conseguir a mão da Inês e vendo suas expectativas sendo constantemente frustradas, vai bolar um plano para conseguir ter a pessoa que ele quer. Olha que procedimento mais anti-heróico, né? Ele vai fingir que morreu, e ela também. Antes disso, ela vai casar com o melhor amigo dele para satisfazer um desejo do pai, né, que queria vê-la bem casada, e o amigo dele é uma pessoa reconhecida ali na sociedade. Então, o Cristóvão, e ela vai casar com o Cristóvão, e depois eles vão fingir a própria morte e vão embora viver juntos. E o Cristóvão, agora viúvo, pode casar com a mulher que ele realmente quer, né, que é a Elvira, se não me engano. Então, assim, são personagens que levantam questionamentos sobre essa ideia de herói. Esse questionamento é mais forte em romances de fundo historiográfico, como Iracema, o Guarani, As Minas de Prata, porque se espera que, num romance histórico, você tenha aquela figura do herói tão reto, né, tão correto, tão nobre, que seria incapaz de Iracema abrir mão da santidade da sua figura ali na tribo por um amor. Peri abrir mão de cuidar da sua tribo por um amor, né? Estácio abrir mão do seu papel até de herói por ter ali, né, desbravado uma conflagração de invasão holandesa, mas ele abre mão de tudo, eles abrem mão de tudo, porque o seu papel não é ser coletivo, eles não estão ali para representar o coletivo. Se tivessem, teria Iracema ficado com sua tribo, teria o Peri ficado com sua tribo, e teria o Estácio mantido seu status ali, né, de, sei lá, herói junto ao povo, diante do governador geral, que sabia o que ele tinha feito, e talvez esperado que futuramente, quem sabe, ele pudesse encontrar um amor de verdade. Mas não, eles não contam pipoca, eles fazem o que realmente estão desejando fazer. Isso destoa da figura do herói. O herói age pelo coletivo. O herói dá sua própria vida pelo coletivo. Né? Eles não dão. Eles não entregam a sua vida pelo coletivo. É verdade. Arlene, antes da gente entrar nas questões propostas pelos nossos espectadores, já tem algumas, do Alfredo, da Flocele. Gostaria de agradecer a presença, né, dos espectadores da nossa live. Mas antes da gente entrar nessas questões, eu queria
perguntar para você por que que o herói de José de Alencar não é esse herói convencional? Porque, na minha maneira de analisar, se torna até uma contradição na medida que o Alencar tem um projeto nacional, né, da construção de uma certa visão de nacional do que seria o Brasil, né, através da cultura, da política, enfim, diversos aspectos. E isso, dentro da literatura, poderia ser um fortalecimento dessa perspectiva, né? Você utilizar o herói tradicional, o herói pelo bem coletivo, o herói pela pátria, o herói com, né, com valores morais acima do normal, né? Mas não, o Alencar faz a opção por um herói não convencional, né? O que levou, né? O que é que levou Alencar a pensar dessa forma nos seus romances? Eu tô lembrando da live da semana passada, né? Que o Marcelo falou que o Alencar era alguém não à frente do seu tempo, mas alguém muito do seu tempo. Então ele enxergava muito bem as contradições do seu próprio tempo. Ele não cabia mais falar de um herói naquele período do século XIX, por mais que ele estivesse se referindo nos romances a épocas anteriores. Mas ele precisava, naquele momento, criar uma identidade de nação, né? Que era o plano literário dele, trazer essa identidade de nação para o povo brasileiro, essa identidade única. E como ele ia conquistar aquelas pessoas com uma figura que já não era possível, que já não existia. As pessoas não estavam mais vivenciando essa época do herói. E então ele cria uma história, uma espécie de épico, bem entre aspas, porque não é um épico, né? Foge totalmente das características do épico, mas algo que vai unir esse povo em um passado histórico, seja com os índios, seja em um passado em que a colonização já estava estabelecida, que é o caso das Minas de Prata, e colocar ali uma figura mais próxima do homem do tempo dele, né? Que seria esse homem que realmente luta pelos seus objetivos, primeiramente, que se encanta com pessoas, que se encanta com situações, como o Peri se encantou com a imagem de uma moça que lembrava aquela santa que ele tinha visto. Então, são pessoas que vão lutar para conseguir os seus próprios objetivos. E que, a partir daí, né, vão sofrer diversos problemas no meio do caminho que vão precisar superar. Isso faria com que esses heróis alencarinos fossem mais próximos das pessoas do tempo do Alencar e assim ele conseguisse chegar mais naquele leitor, alcançar mais aquele leitor, porque ele ia se identificar com aquele herói, né? Ele ia ver que aquele índio não era assim tão diferente dele. Aquele índio também era nobre, corajoso, sim, correto, sim, ele não faz afinal nada errado, mas é um índio que tem coragem de abrir mão de tradições, né, do seu povo para correr atrás do seu objetivo. E aquilo ia identificando e criando essa raiz histórica no povo, que era a intenção do instinto de nacionalidade, né, pegando aqui outra expressão do Machado. Perfeito, perfeito, Arlene. É, tem uma questão aqui da Flocele, que faz parte lá da equipe da Casa José de Alencar, uma das mediadoras culturais. Ela diz o seguinte: mesmo nos romances históricos do Alencar, o trama sentimental ele ganha mais destaque. Você pensa dessa forma também? Você poderia discorrer sobre essa questão? Eu não creio que mais destaque, mas pelo mesmo motivo da pergunta anterior, o Alencar era muito um homem do seu tempo. Como é que ele ia prender aqueles leitores que naquele momento esperavam por esse tipo de narrativa que tivesse um amor impossível ou muito difícil, né? Que tivesse provas de amor muito grandiosas, se ele não abordasse isso também, né? Então, o Alencar é um homem do romantismo. Também a gente não pode deslocar completamente ele dessa realidade. E ele trabalhou com os temas que eram caros ao romantismo, né? De alguma forma, não todos. Então ele vai meio que encaixar ou adaptar, encaixar é tão feio, né? Mas adaptar a sua obra para a realidade esperada, que é
né, as moças, as senhoras daquele tempo, que ele mesmo fala que gostavam de se reunir e ouvir as leituras, ou ler, né, as histórias em folhetins, esperando a do dia seguinte para saber a continuação, ele precisava prender a atenção dessas pessoas. Então tinha que ter a aventura, tinha que ter o romance, e por trás ele ia inserindo ali o objetivo dele, que era criar uma identidade única para o povo brasileiro. A Marta está acompanhando aqui a nossa live, ela faz a seguinte colocação: então, a nossa sociedade carece de heróis, pois a consciência coletiva ainda não foi assimilada. É interessante, Marta. Também tem relação com o nosso tema hoje. Tem uma questão do Alfredo, e ele pergunta assim: qual a principal característica histórica do romance As Minas de Prata? Historicamente, a busca por essas minas de prata é um fato histórico, né? É uma lenda que se tem na Bahia de que existia essas minas. Como nunca ficou comprovado, no próprio romance o autor também não comprova, né? Eles vão descobrir que era tudo uma ilusão de ótica, era o sol batia nas pedras e criava a impressão de que era prata. Porque, na verdade, a lenda nunca ficou comprovada na vida real, então na obra o Alencar manteve essa ideia de que não se sabe se realmente existiu. Mas isso é um fato histórico, né? Fora a invasão dos holandeses no Brasil, fora o uso de personagens realmente históricos, como é o governador-geral da Bahia, que eu vou já te dizer o nome que eu esqueci agora, A Dom questão Diogo de religiosa, Menezes e né? Siqueira, eu tinha esquecido o nome dele. A questão Hã? religiosa também, né? A questão religiosa, ele parte de vários pontos históricos, né? Então, a história principal não vai ser a história com H maiúsculo, vai ser o confronto do Estácio com a sociedade para tentar alcançar o objetivo dele. Mas sim, ele parte de pontos realmente escritos na história. Perfeito. O Alfredo ele também tem uma dúvida sobre o período de publicação dessa obra, né? Eu tenho uma informação que ela foi publicada primeiramente em 1862 como uma continuação da obra Guarani, mas Guarani. somente com 19 capítulos. E Sim. somente em 1865, né, é que ele vai retomar e vai publicar, e aí já com 6 volumes. É isso, Arlen? Você também tem essa É, pelo informação? que eu, pelo que eu estudei, sim, mas eu também li alguma coisa que eu não estou lembrando bem de quem, que eles falavam que havia esse questionamento nas datas, realmente não havia uma certeza da data, por conta desse período longo que ele passou entre o começo e o final da história, né? Mas oficialmente seria esse dado aí. Ele publica depois, só depois, em vários volumes. Arlene, uma questão relacionada ao trabalho que nós realizamos lá na Casa de Alencar, de mediação cultural, né, sobre vários aspectos daquele patrimônio, mas em relação principalmente aos romances. O que você acha que é importante destacar, né, para os alunos, principalmente os alunos do ensino médio, né, que estão se aprofundando mais na obra alencariana? O que é que você acha que poderia ser destacado de mais valioso, né, dentro desse processo de construção desse conhecimento com eles, em relação ao romance Minas de Prata? Olha, quando a gente fala em alunos do ensino médio, a gente está falando basicamente de adolescentes, né? Então a gente tem que tentar fazer ligações com o universo deles. Ultimamente, o que estava bem na moda, né? Ultimamente, eu sou meio atrasado com as coisas, mas aquela série lá do Game of Thrones. Se você pensar que em As Minas de Prata a gente também tem aventuras, né? Bem agitadas, tem briga de espada, tem problemas, né, para serem resolvidos políticos, sociais ali do personagem, fora a questão do amor, porque o pessoal fala, é um romance romântico, não quero nem ler. É muito chato, o romantismo é muito chato. Mas não é só isso, né? Eu tento falar isso porque eu também sou professora do ensino médio, eu tento mostrar isso para os meus alunos. Quando eu abordo por outro ponto, que não seja o romantismo, que eles já associam o termo romantismo a uma história de amor, né? A gente tem também sempre que lembrá-los que quando eu falo em romance ou na estética romântica, eu não estou falando necessariamente de uma história de amor, aí eles se interessam. Né? Quando eu falo da Iracema,
de como ela era esperta, de como ela era rápida, de como ela corria metade do estado e chegava ainda plena do seu lugar no objetivo, aí eles se interessam, né? Eles têm vontade de ler. Esbarram um pouquinho na linguagem, mas aí eu tento mostrar o quê? Olha, tantos séculos depois e você ainda está entendendo essa leitura, significa que, né, tanto você é bem esperto e consegue pegar muita coisa, como a nossa linguagem, apesar de ter se transformado muito, ainda é a mesma. E aí eu vou ali, né, seduzindo eles com pequenos pontos, e assim eles conseguem realmente se interessar pelas obras. Eu já tive relatos de alunos que vieram me dizer que foram procurar Iracema e foram tentar ler a Iracema. Ainda não consegui com as Minas de Prata, porque é mais difícil levar as Minas de Prata para a escola, né? Já que os romances centrais são a trilogia indianista e os perfis urbanos femininos. Mas, né, eu já falei das Minas de Prata, quando eles sabem que eu tenho mestrado e doutorado em literatura, eles querem saber o que eu estudei, então eu aproveito para divulgar as Minas de Prata, Guerra dos Mascates, o romance histórico, que eles não entendiam muito bem, pelo menos, né, os meus alunos, o que era essa história de romance histórico. Quando eu digo, olha, Game of Thrones é um romance histórico, né? Ele está usando de um período histórico determinado. Claro, em cima dali tem a criação do autor, mas não deixa de ser um romance histórico. Aí eles, então tá, entendi. É você tentar trazer para o paralelo da realidade deles. O que eles estão gostando agora? O que eles estão vendo, assistindo? Porque eles são muito de filme, né? De Netflix, de cinema e tal. Então, puxa para o paralelo deles, faz as associações que, claro, você não vai conquistar 100%, mas você vai conquistar ali uma boa parcela e vai vender o peixe do Alencar. Olha, gente, eu gostaria de destacar aqui as obras, né, que tem os artigos da professora Arlene. Esse aqui foi, acho que foi o último, né? Foi O o último, último Fator Alencar. livro. Nós temos aqui o artigo sobre, né, o herói em sua busca individual em A Minas de Prata, né? E discute justamente essa questão, né, desse herói não convencional na obra alencariana, né? E nesse livro aqui, que já faz uns 2 anos, né? 2 ou 3 Já anos, tem mais, eu acho. José de Alencar, século XXI, né? Nós temos o artigo da Arlene, Quando a Verdade Dispensa a A ver- Verossimilhança, né? Que é justamente, né, o mote da nossa live hoje, né? E foram trabalhos organizados pelo professor Marcelo, que envolveu diversos pesquisadores, né, de todo o Brasil. Esse último livro envolveu o grupo de estudo, né, Sim, que o Marcelo coordena. E são iniciativas importantes para divulgar, né, a obra, as novas reflexões, leituras sobre os romances, a vida do escritor José de Alencar. Né? sim. Arlene, Porque, como eu falei, existe um receio muito grande, né, das pessoas estudarem o Alencar, porque tem preconceito muito grande em torno dele. E essas obras trazem exatamente novos olhares, né? Como o Marcelo falou semana passada. O Alencar foi um dos primeiros a se preocupar com ecologia na literatura brasileira. Século XIX, ninguém sabia nem que água não era um recurso perene, né? Mas ele já estava ali se preocupando. Então, ele tem muitas facetas que não são divulgadas pela crítica tradicional e que quando você vê, você pensa, né? Olha, preciso conhecer mais sobre esse cara, ele realmente fala umas coisas bem interessantes. bem, eu gostaria, a gente está chegando perto do final da live, né? Gostaria de agradecer a presença da professora Arlene, né? Eu agradeço. Gostaria de agradecer ao apoio, né, que já vem de longa data, né, com os projetos da casa, né? A gente tem uma perspectiva de trabalhar a casa em seus diversos aspectos, não só a questão da literatura alencariana, não só a questão do patrimônio histórico, mas também as outras possibilidades, né, como, por exemplo, a educação ambiental, considerando que a casa é um espaço verde, né, belíssimo, né, com grande potencial para desenvolver esse tipo de trabalho. Mas a gente nunca pode deixar de lado, né, a razão de existência daquele espaço, que é justamente a memória do escritor José de Alencar. Né? Se não fosse José de Alencar, aquele espaço nem preservado seria. Né? Essa que é a realidade. Mas, enfim, gostaria de agradecer e abre espaço, Arlene, para você fazer,
né, as suas colocações finais, né? Falar o que você deseja falar. Nossa, colocações finais. Bom, eu vou convidar todo mundo que está aqui na live para fazer uma leitura, né, sem desprovido de preconceitos iniciais para o José de Alencar, tendo bem consciência da diferença de tempo, né, que a gente tem agora para aquela época, e não olhar para a obra dele com os olhos de hoje, mas tentando sentir a ambientação do século XIX que ele traz nas suas obras. E, mais do que isso, né, os escritos dele, os escritos políticos, escritos, as crônicas, em que ele trabalha muito mais temas do que o que a gente só vê ali nas obras belíssimas, mas né, poucas, que é a trilogia indianista e os 3 romances de perfil feminino. Basicamente é isso que é divulgado do Alencar. Tem muito mais coisas. Só de romance histórico ele tem, né, vários. Eu trabalhei as Minas de Prata e Guerra dos Mascates, mas ainda tem os alfarrábios cheios de pequenas histórias. Então, assim, ele é muito rico. E aí eu faço esse convite, aceitem o Alencar de coração aberto. E a nossa leitura mais adulta também nos permite aceitar melhor, entender melhor a linguagem e assim entender melhor a própria história. Perfeito. Ó, tá aqui o Alencar, ele agradece, viu, sua Oh, tão presença. bonitinho. E vou finalizar com uma mensagem aqui que está nessa imagem, uma mensagem de esperança, né? Tenho fé no amor, com ele vencerei o impossível. E eu acho que a gente vai vencer Válida mais, bem para o momento atual, né? a gente vai vencer mais essa adversidade, né? Essa situação, né? Que nós estamos vivenciando hoje. Nós vamos superar. Isso vai passar. E eu gostaria de desejar felicitações, muita saúde a todos que acompanharam a nossa live. E agradecer mais uma vez à professora Arlene pelo tempo, pela disponibilidade, pela atenção. Eu É que sempre agradeço, Fred. muito bom recebê-la aqui. Então, gente, um Muito bom trabalhar abraço. com vocês. Beleza, obrigado. Um abraço a todos e vamos esperar a próxima live que acontecerá na sexta-feira, na próxima sexta-feira, às 16 horas, né? E nós vamos discutir mais um romance de José de Alencar. Dessa vez, um romance que está completando 150 anos. Se você ficou curioso, acompanhe na nossa rede social para ver qual é esse romance que está completando aí 150 anos da sua primeira edição. E vamos ter uma discussão muito interessante sobre esse romance. Então, acompanhem, fiquem ligados, porque na próxima sexta-feira, às 16 horas, estaremos novamente aqui falando sobre a obra alencariana. Um grande abraço a todos. Beijo, Arlene. Até mais. Outro.